No ar, Faladoria. Olá, ouvinte, esse é o seu primeiro Faladoria, o nosso programa piloto aqui, o nosso podcast piloto. E eu tenho a honra de receber aqui ele, Jonas Guedes. Tudo bem, Jonas? Olá, Pedro, tudo bem? É um prazer estar aqui com você no Faladoria, inaugurando nosso... esse podcast. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com o Jonas aqui. Ô, Jonas, fala pra gente. Vamos falar de tudo um pouco? De tudo um pouco, Jonas. Eu achei legal eu convidar, eu tenho a honra realmente de ter você aqui comigo, porque você é um profissional que tem uma carreira assim interessantíssima. Conta um pouco pra gente da sua história aí, como é que começou a sua carreira profissional. Como tudo começou? Vamos lá, nos idos de 1998. A minha carreira ela começa garoto. Eu não tinha intenção nenhuma de ser militar. Não tinha pretensão nenhuma. E foi curioso. Cheguei em casa, estava passando uma reportagem de um resgate e o Datena, José Luiz Datena. Grande Datena. Elogiando o corpo de bombeiros, né? Toda aquele jeitão dele, né? E naquele dia ele falou que estava aberto concurso para o corpo de bombeiros. Interessante que fazia poucos meses, pouco tempo atrás, tinha ocorrido o episódio do Carandiru. E a Polícia Militar, estrategicamente, ela abriu um concurso alterando o edital de primeiro grau para segundo grau. A minha turma é a primeira do segundo grau, como soldado. Exclusivo para o Corpo de Bombeiros, para adotar a filosofia de polícia comunitária. Aí eu prestei esse concurso. Assim, de forma despretensiosa. Eu vinha estudando para outros, para vestibular, e eu passei entre os 10 primeiros colocados, para minha surpresa. Ali tudo começou. Não, me conta uma coisa que eu não sabia. O Jonas estava fazendo vestibular para faculdade. Para faculdade. Aí viu lá o Datena, falou assim, não, vou para a área militar. Mas a faculdade, qual faculdade você pretendia fazer, Jonas? A primeira faculdade que eu fiz foi a Faculdade de Engenharia da Computação, na FEI, lá em São Bernardo do Campo. Eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Isso de não ter dinheiro eu não tinha, a realidade da maioria Vamos dos brasileiros. voltar, hoje eu estou com 44, então vamos voltar 25 anos atrás. Não tinha FIES, não tinha SISU, não tinha nada do que existe hoje. Saía tudo do bolso. Então eu pensei, eu tenho que prestar um concurso para ter dinheiro, para pagar um cursinho, para passar no vestibular. Naquela época, então, a ideia não era nem ser militar. Não, minha ideia não era ser militar. A ideia de ser militar veio assistindo aquela reportagem do Datena. Aí me encantou, a questão de salvar vidas, que inclusive é o meu trabalho até hoje. Eu comentei com você nos bastidores, o trabalho que eu faço hoje de prevenção de suicídio entre militares. Então, há 25 anos atrás, eu entrei no Corpo de Bombeiros com o intuito de salvar vidas. Hoje, eu sou professor de Direito, tenho uma especialização em suicidologia e trabalho com prevenção de suicídios entre militares, que têm alcançado níveis epidêmicos. E aí é alarmante, é alarmante. Não, e eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Primeiro, porque o policial militar das forças, eu aprendi aqui com o professor e outros professores,
que o militar ele faz parte das forças, o policial militar ele faz parte das forças auxiliares. Auxiliares. Né? A gente chama, você é militar da polícia ou do exército? Não, são as forças militares e as forças militares auxiliares, as forças armadas e as forças auxiliares. As forças armadas e as forças auxiliares. Então as forças auxiliares estão na rua para viver e para morrer por nós. Tô falando bobagem? O juramento do policial militar, para você ter ideia, é o único que nós dizemos, né? Até com o sacrifício da própria vida. Então, eu me comprometo no exercício da minha profissão, até mesmo sacrificar a minha própria vida para manter a ordem pública. Agora, esse termo, forças auxiliares, que você tocou, é interessante. Por que forças auxiliares? Porque em caso de guerra, as polícias militares e corpos de bombeiros militares irão auxiliar o exército. São as forças auxiliares. Primeiro do que os reservistas? Olha, essa parte da legislação eu desconheço. Eu creio que primeiro são convocados os reservistas. Não. Ao mesmo tempo... Qual a chance de eu ajudar num confronto armado? Olha para mim. Não. Só se for a bala do canhão. Então, mas a questão é, né? Os reservistas e as forças armadas, elas vão para o combate. E a polícia militar? É a manutenção da ordem pública interna. Entendi. O caos, uma guerra civil, o quebra-quebra, enfim, né? Não, então, onde eu queria chegar é isso. A gente vive numa sociedade em que o policial militar faz um juramento que ele vai defender, inclusive com a própria vida, se for preciso, e é puta desvalorizado, meu. Você vê de gente recriminando polícia e falando mal de polícia, quando na verdade é a última barreira ali entre a sociedade e o bandido. Todo mundo fala mal da polícia, até ter uma arma na cabeça. Eu aqui não vou citar nomes, tá? Mas existem filhos de políticos que defendem a extinção da polícia militar, por exemplo, que quando foi assaltado a primeira coisa foi o quê? Procurar a polícia militar. Então, é a mesma coisa da pessoa que se diz ateu. Eu não acredito em Deus. Até a hora que o avião começa a cair. Então a polícia, ela realmente é desvalorizada, mas por uma questão, eu vejo, Pedro, ideológica. Onde se vende uma narrativa. Onde não, policial é isso, policial é aquilo, abuso de autoridade, excesso. Acontece? Acontece. E esses militares são punidos. Para quem não conhece o que é o militar, para quem não conhece o direito militar, o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar, eles são duríssimos. Existem crimes que só o militar comete. Por exemplo, se você faltar ao seu emprego por 7 dias seguidos, o que acontece? Dependendo do patrão, tem até abandono de emprego, mas só. Você vai perder o emprego, no máximo. O militar, ele comete um crime. Deserção. A partir do 7º dia, crime, deserção. X. Onde ele vai ser preso. X, vai pro X. Vai pro X. Se você passar um cheque sem fundo, o que acontece? Se eu passar um cheque sem fundo, se for predatado, nada. Porque se for à vista, ainda pode cair num 71, né? Mas se for predatado, nada. Vou pro cartório de protesto. O militar, ele tá cometendo uma infração disciplinar. Contrair dívidas acima das suas possibilidades. Contrair dívidas acima das suas possibilidades. Acima das suas Não, conta uma coisa pra mim, professor.
eu já tinha visto esse negócio de contrair dívida além das suas possibilidades. E eu fiquei imaginando o seguinte: perto do quartel tem um armazém, um lugar onde os policiais compram alguma coisa, assim, um refrigerante, um suco, Ah, dependendo do quartel, sim. e faz uma caderneta lá ou não? A caderneta eu não sei se deixa pendurado, se não deixa E pendurado. não acontece assim do seu Joaquim, dono da mercearia, ir lá no batalhão reclamar? Olha, Olha, fulano- se isso acontecer, você pode ter certeza que vai ser instaurado um processo. Você pode ter certeza que o policial vai responder por isso. Não, mas a gente tá brincando aqui, mas eu queria chegar no assunto do seguinte: o policial é desvalorizado e vive trabalha sob tensão e pressão o tempo todo, né? Trabalha 12 por 36, isso quando não faz bico. Exatamente. E aí vem um problema psicológico. Para você ter ideia, hoje, no Brasil, a cada 3 dias, um policial comete suicídio. Isso é um dado epidêmico. Epidêmico. Se nós formos falar em suicídio no mundo, não sou eu quem fala é a ONU. É um suicídio a cada 18 segundos. Mata mais do que muitas doenças. Porém, isso não é falado, não é veiculado, até por questões óbvias. Não existe um acordo para não se veicular. Até para não ensejar que outras pessoas... E é bom, né, que não se divulgue mesmo, né? Sim. Não é. Sim, todavia, Pedro, é interessante assim, você não precisa falar sobre o suicídio, mas você pode falar sobre como identificar sinais de ideação suicida nas pessoas. E um trabalho que eu tenho desenvolvido é com o Instituto Holos. Eu não estou fazendo propaganda, mas eu sou professor lá também. Eu dou aula no curso de socorrista mental. É como você, colaborador da empresa, montar uma equipe de socorristas mentais, onde você vai identificar no seu colega sinais de ideação suicida. Por exemplo, isolamento, você começa a se desfazer dos seus pertences, você começa a reclamar da vida, que você não é ninguém. De repente você começa a aparecer com cortes, com marcas, com cicatrizes. Enfim, são 8 sinais característicos. Mas é possível evitar, né, professor? E olha só, a própria ONU, né, ela traz esse dado, um suicídio a cada 18 segundos. Porém, ela também traz um outro dado muito interessante. 90% dos suicídios são evitados com diálogo. E existe um tabu muito grande na sociedade, que não se pode conversar sobre suicídio. Por quê? Porque você vai estar alimentando essa ideia na cabeça das pessoas. Muito pelo contrário. Aqui eu estou falando sobre vida. Eu escolho viver. Eu até tenho um slogan comigo, né? Salvar vidas é um ato de extrema generosidade. Pedir ajuda, um ato de extrema coragem. E muitas vezes quem vem pedir ajuda não é o policial que está com ideação, são os familiares, são os colegas de farda, algumas vezes o superior. E se nós formos falar, no caso do militar, é um pouco mais grave, porque ele tem um instrumento em mãos que facilita isso, que é a na hora do destempero, na hora que a inteligência emocional dele. Nós vimos um caso recentemente, aqui eu não quero entrar em detalhes,
certo, errado, eu não quero julgar. Mas nós vimos um sargento que matou outro sargento e um capitão. Como é que foi essa história? Eu fiquei sabendo por alto. Como é que... Saiu na imprensa a notícia, eu vou dizer o que eu ouvi. Eu não cheguei a ver o processo, eu não cheguei a entrar em detalhes. Mas o sargento, ele entrou no batalhão e a esposa dele já tinha tido a arma recolhida. Segundo, a esposa dele é militar também ou não? a esposa dele também é policial. Segundo o que foi veiculado pela mídia, tá? Ele estava sofrendo alterações de escala. Ele precisava revezar o horário com a esposa dele para cuidar das crianças. E ele estava sendo colocado no mesmo horário com a esposa. Então não tinha ninguém para cuidar das crianças. E isso foi gerando uma situação que foi gerando uma angústia muito grande nele, um destempero muito grande nele. Isso foi o que foi veiculado. Okay. Se é só isso, não posso afirmar. Mas o intento dele foi contra os oficiais que eram responsáveis pela escala, ou não? O que ensejou? Os disparos, né, conforme foi veiculado. No que ele entrou no batalhão, ele ouviu esse outro sargento e o capitão conversando, mencionando o nome da esposa dele. Nesse momento ele pegou o fuzil e alvejou os dois. E tinha um terceiro na sala. Ele virou para esse terceiro e falou: não, eu não quero matar. Entregou a arma e falou para ele: me prende. Então ele estava muito lúcido, muito convicto do que foi feito, segundo o que foi veiculado. Se é isso ou não, logicamente tudo isso vai ser apurado, a defesa dele vai trabalhar essa questão. Mas quer dizer, poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado. Quando ele, se é verdade isso, né, que ele estava sofrendo essa pressão por parte do capitão, se existia realmente essas alterações de escala, deveria existir um canal de comunicação com o superior, o coronel, enfim, para que fosse tomada alguma providência. Não, mas eu não digo nem quanto a alteração de escala, mas quanto ao comportamento dele, né? Como é que um superior, um colega não vê que o cara tá a ponto de explodir? Porque ele explodiu, quer dizer, da mesma forma que com uma pessoa que tem ideia suicida. É um ataque de fúria, vamos dizer assim. Ataque de fúria. Igual você bate o teu carro, você desce do carro e sai na porrada com outro motorista. Sai em vias de fato com outro motorista. Ali foi um destempero total. A diferença é que ele tinha acesso a um fuzil, né? Exatamente. Então ele teve eu vou acreditar que ele teve um momento de desequilíbrio ali, de ira, de raiva. Ele teve uma explosão momentânea ali e infelizmente culminou nesse grave incidente, né, que foi ceifar a vida de 2 pessoas. Agora sim, não quero entrar no mérito do caso. Por quê? Porque o fato ainda vai ser apurado, a defesa ainda vai se manifestar em relação ao ocorrido. Então, assim, de forma alguma eu quero fazer juízo de valor, tanto a favor quanto contra. Aqui só falando do fato em si, para você ter uma noção, né, de como os policiais, eles estão no fio da navalha mesmo. Imagino. É a pressão interna, é a pressão do superior, é a pressão da sociedade, é a pressão da imprensa, é a pressão financeira, é a pressão do casamento. Porque além de tudo ainda ganha pouco, né? Para você ter ideia, o conceito de
é o ato deliberado de tirar a própria vida. E ele é multifatorial. Então não existe um porquê, mas existem fatores que levaram a pessoa. 30 Reasons Why. O professor não assistiu? Não, esse não. É interessante, assiste, vale a pena. É bem fala exatamente sobre isso. São, traduzindo, 13 fatores? são os 13 porquês. Então é a história de uma menina que comete suicídio, os enlatados americanos, Netflix. E ela, não tem nem por que dizer spoiler, porque já tem alguns anos que foi veiculado isso daí. Mas ela acaba, no final da série, ela comete suicídio. E o que é a história, né, o contexto ali da série, todo o cerne da questão não houve um motivo. São vários fatores. São pequenas coisas. Pequenas coisas. Coisas corriqueiras na vida de todo mundo, coisas que acontecem com todo mundo, que todo mundo está sujeito a acontecer. Só que no caso dela, aquilo culminou e ela explodiu. Imagine a seguinte situação, Pedro. Você está com um problema no casamento, você está com um problema financeiro, você tem a pressão do seu chefe, você pegou um trânsito horrível, você bateu o carro na hora que você estava vindo. Aí você chega em casa, você mora num prédio, o vizinho de baixo está com o som no último volume. Você vai bater na porta dele. E ele, de forma grosseira, te atende, responde, fala que não vai desligar nada. Você, num ataque de fúria, vai e comete um ato inconsequente. Perceba, o que desencadeou tudo isso? Foi o som alto? Não. Foi uma série. Depois sai lá na... matou por causa de som, briga de vizinho. Não foi só isso. Não foi só isso. É aquela velha história. São gotas que vai caindo no copo até transbordar. Até transbordar. E o mais interessante de tudo isso é frisar o que, Pedro? Que as empresas, de forma geral, não só a polícia militar, mas as empresas de forma geral, né, tenham consciência disso, de formar equipes de socorristas mentais. Pessoas, como existe o brigadista de incêndio, que ele vê riscos no ambiente, aqui pode pegar fogo, ali pode acontecer um incêndio. Então, equipes de socorristas mentais, que vão ficar atentas aos colegas, aos colaboradores, e uma vez que ela perceba que existem sinais, porque o suicida ele tem sinais e sintomas. Sintomas, ele percebe, o psiquiatra, o médico, o psicólogo consegue perceber, mas o leigo não. Mas os sinais você consegue perceber, qualquer um pode perceber. Então você, diante dos sinais, você vai procurar ajuda. E geralmente você procura ajuda em quem? Numa empresa? No RH. E o RH, por sua vez, vai procurar o profissional competente, o profissional especializado. O psicólogo, o psiquiatra, um terapeuta, ou vai promover alguma ação. Vamos começar a falar sobre o assunto para ajudar as pessoas que estiverem ouvindo esse podcast. Quais são os sinais que as pessoas devem ficar atentas? Um dos sinais é isolamento. A pessoa começa a se isolar. Outro sinal, a pessoa ela perde o interesse pelas coisas. Então, determinadas coisas que você fazia antes, você deixa de fazer. Ora, já não faz mais sentido. Desapego. Esse relógio, pega para você. Já não tem mais importância para mim. A pessoa começa a
dar sinais também, falar, olha, eu não sirvo mais para nada, minha vida não importa. Então, assim, são vários sinais. Esses são sinais. São sinais. São É diferente de sintoma. sintomas. O sintoma é Sintomas. mais sutil, ou não? Não, o sintoma ele é muito sutil. Ele é muito sutil. Por isso tem que ter o profissional Tem que ser especializado, profissional. que ele vai avaliar se a pessoa está num quadro de depressão, num quadro de ansiedade, num síndrome do pânico. A depressão e a ansiedade, ninguém aqui é médico para falar com propriedade sobre isso, mas depressão e ansiedade andam lado a lado, né? São duas faces de uma mesma moeda. Porque a ansiedade é você sofrer antecipadamente. A depressão, muitas vezes, ela vem até por consequência da ansiedade. Porque você está ansioso, de repente aquilo não aconteceu, vem a frustração e você não sabendo lidar com aquela frustração, gera uma depressão. E olha só que interessante, a depressão ela pode ser até por causa biológica. Por exemplo, falta de lítio no cérebro. Quem tem condições de avaliar isso? Somente o médico. Então você, ela pode ser hereditária. Transmitido de pai para filho, uma tendência depressiva. Hoje a ciência tem mostrado isso, que ela pode ser hereditária. Mas isso daí Eu imagino que seja relativamente novo o estudo sobre depressão, não, né? tudo é muito. E esse é um tema que está muito em voga hoje, né? Saúde mental. Saúde mental é a bola da vez. Nós estamos vivenciando a pós-pandemia, onde muitas pessoas ficaram isoladas dentro de casa, sem contato social, perderam o emprego, fecharam negócios, casamentos que terminaram, violência doméstica, porque aconteceu muito, né, com o home office, com as pessoas, com o casal ficando mais tempo junto, a intolerância, a perda de paciência um com o outro, discussões que vão para vias de fato, que terminam numa agressão. Você percebe, a agressão ela não acontece do nada. Tudo começa com uma coisinha pequena. Tudo começa... Vou te dar um exemplo para você entender de uma forma bem clara. Um incêndio numa floresta pode começar com uma bituca de cigarro. Mas aquela floresta está pegando fogo. Mas quem jogou aquela bituca de cigarro? E às vezes nós não temos a consciência de não jogar a bituca de cigarro pela janela do carro, pensando que aquilo pode causar um incêndio. E agora falando como cristão, olha só o que a Bíblia diz, que a língua é um instrumento pequeno, mas que pode provocar um grande incêndio. Às vezes uma palavra mal dirigida, às vezes uma palavra mal falada, às vezes uma conversa mal conduzida pode desencadear uma tragédia. É um assunto sério, mas que precisa ser falado. O suicídio, a violência, ela tem que ser debatida. Porque isso não é normal. Isso não é normal. Fala um pouco mais desse programa, desse trabalho que o senhor faz sobre... Então, assim, a forma de trabalho, né? Não, mas eu queria saber assim, existe uma organização, é ligado à igreja? Não, o meu trabalho eu desenvolvo como mentor, né? Além de advogado, eu também tenho formação em coaching, eu sou Master Coaching, tenho formação como mentor,
Formação Master em mentoria também. E formação Master também em análise comportamental. Então estudei um pouco, né? Estudei um pouquinho. Eu gosto dessa parte de análise, entender o ser humano. E ser humano é um bichinho complicado. É complicado de entender. Muitas vezes nem nós mesmos nos entendemos, né? Por que que eu na fiquei... grande maioria das vezes Por ninguém... que eu fiquei com raiva? Por que eu agi desse jeito? Então, o trabalho que eu desenvolvo, assim, eu não pertenço... logicamente, nós fazemos esse trabalho na igreja, né, de prevenção de suicídio, de tirar a pessoa das drogas, de tirar a pessoa de situações de vulnerabilidade. Mas a prevenção do suicídio ela é um pouco mais específica. Por quê? Porque a pessoa, o parente, o colega vem até você e fala assim, olha, o meu marido, a minha prima, a minha filha está estranha, está acontecendo isso, ela está se isolando, ela começou a se desfazer de todos os bens dela, ela deixou de frequentar determinados locais, ela cantava na igreja, agora não canta mais. Então aí nós entramos com um trabalho de mentoria. Qual é o trabalho do mentor? É você trazer uma clareza de visão. Muitas vezes a pessoa tem a solução, só que ela não enxerga. Então você procura mostrar para ela. Agora, se você perceber que somente isso não basta, você tem que procurar ajuda profissional. O psiquiatra vai entrar com medicamentos, o psicólogo vai entrar com terapia, ou até mesmo num caso mais grave, né, que já... Não seria indicado, percebendo esses sinais, procurar um médico, psiquiatra, preventivamente? O grande problema, Pedro... Eu já sei, as pessoas não querem ir no psiquiatra. Não é só questão de não querer, é a questão do poder aquisitivo. Nem todos conseguem pagar um bom psiquiatra. Muitos vão depender de um NAPS, de um CAPS, de um núcleo de assistência psicossocial. Entende? E aí é aí onde entra, então, Então a população, a importância de um trabalho de mentoria desse. A população, então, assim, infelizmente, na questão de saúde mental, muitas vezes ela não tem acesso. Ela não tem acesso. Então você vê a importância, e aqui eu não vou falar somente da minha religião, mas de diversas religiões para prevenção de suicídios, para tirar a pessoa das drogas, para mudança de vida. A pessoa que deixa de beber, a pessoa que deixa de... Enfim, N situações. Comportamentos nocivos. A pessoa, quando tem uma religião, ela começa a ter dependente da religião, né? Ela começa a ter a fé. É isso, né? E olha que interessante. Você tocou num ponto. Fé. Muitas pessoas dizem, eu não tenho fé. Eu garanto para você que todos têm. Eu vou te dar um exemplo. Você hoje é diagnosticado com problema do coração e você tem que passar por uma cirurgia de urgência. Você vai procurar quais são os melhores médicos. Na hora que você deitar naquela maca para ser submetido à cirurgia, você está depositando toda a tua confiança na mão do médico. De certa forma, você está tendo fé no que ele vai fazer. Então, qual o conceito de fé na Bíblia? A fé é a firme certeza daquilo que se espera, mas ainda não aconteceu. Então você espera um resultado. Você tem uma esperança. Você crê que você vai ser curado. No caso da igreja, né? Você crê que você vai ser salvo.
Mas, de certa forma, quando eu falo do médico, você crê que aquele cirurgião vai tirar aquela doença do seu coração, que vai te... Você vai sair pimpão dali, né? Você vai sair legal dali. O mecânico também, vamos pegar um outro exemplo, teu carro quebrou, você vai procurar qual que é o melhor mecânico, então você vai entregar seu carro na mão do mecânico. Então você está confiando no trabalho dele. De certa forma, você está botando fé no trabalho dele. Então a fé, assim, existe a fé religiosa, a fé salvífica. Opa, trava a língua agora, né? Salvífica. Mas também tem a fé comum. Todos temos. Todos temos. Quando você acredita... vamos dar um exemplo, até brincar agora, né? Quando você faz um jogo na loteria, Da fezinha. você está fazendo a tua fezinha. A fé, ela não te exime de problemas, a conversão não te exime de problemas. Agora, falando como cristão, né? Você vai continuar tendo problema como todo mundo tem problema. A diferença é onde está alicerçada a sua fé. Onde está alicerçada a sua fé? Quando acontecer determinado problema com você, por exemplo, um diagnóstico de câncer, aconteceu uma determinada situação, uma separação, a empresa faliu, tem gente que vai perder a cabeça. Tem gente que vai agir de um determinado modo. Tem gente que... Agora, se a pessoa ela tem a fé dela alicerçada em algo que ela realmente acredita, e aqui eu não vou falar só da minha religião, né? Eu como cristão, logicamente, eu falo, a minha fé está em Cristo, mas existem outras religiões em que as pessoas acreditam em outras divindades, em outras, né? Mas ela deposita toda a esperança dela naquele Salvador, naquela pessoa, naquele nome, e você pode perceber que aquilo vai ajudar a pessoa, de certa forma, a não descambar. Eu acho que o termo até... Desculpa o termo, mas é isso, a não descambar. Não despirocar. Não despirocar, não perder a cabeça, não... Ter a certeza que vai vir uma resposta. Se você tem uma esperança. Uma esperança. Você tem uma esperança. Não importa o que acontecer. Não importa o que você aconteça. sabe que vai ter Tem uma solução. Tem uma solução. Você pode passar pelo deserto o que for. Você sabe que um dia você vai chegar num lugar onde você vai ter um refrigério. Não vou lembrar agora de cabeça, mas tem uma passagem bíblica que fala sobre um versículo que fala exatamente isso, né? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu não sei, eu não vou saber onde está isso na Bíblia agora, mas eu também, mas eu creio que está no livro de Eclesiastes. Mas não é. Ou Jeremias, eu acho que está em Jeremias. Esse realmente está na Bíblia, né? Está na Bíblia. O professor, como teólogo, pode dizer. É diferente da pessoa que fala assim, não, aquela parte da Bíblia que fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, isso não está na Bíblia. Mas tem gente que acha que tá. Sim, sim. Não, tem muito ditado popular que a pessoa fala, não, está na Bíblia, está na Bíblia, está na Bíblia. Na verdade não. Na verdade são crendices populares, né? Não caiu uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba. Esse está na Bíblia. Esse tá? Esse Eu está na achava Bíblia. que não estava esse também, esse está na Bíblia. E todos os nossos fios de cabelo também estão contados. Esse está na Bíblia também. Esse da folha da árvore, eu pensava que era... Só que a Bíblia, assim, se a gente for falar da Bíblia agora, né? Ela é interessante porque ela fala de Cristo o tempo todo. O Velho Testamento aponta para um Salvador. E o Novo Testamento fala desse Salvador. Agora, para quem não crê na Bíblia como sendo a palavra de Deus, considere pelo menos como uma grande fonte de sabedoria.
Porque é impossível um livro subsistir por mais de 3.000 anos se nada de bom estiver contido ali. A Bíblia, ela tem a palavra de Deus, eu costumo dizer, né? Ela tem um poder transformador tremendo. E hoje, inclusive, a ciência mostra que a fé, ela é muito paliativa no tratamento, inclusive de pessoas em coma. A oração. Saiu um estudo recente da oração. Pacientes que estavam em coma. Não sabe o que está acontecendo mundo afora. E tinham pessoas orando por ela. E essas pessoas que recebiam orações, elas tinham uma recuperação muito mais rápida do que as outras. Foi feito esse estudo. Então, assim, foi comprovado que a fé, mesmo não partindo da própria pessoa, mas de terceiro, ela tem um efeito paliativo enorme. Efeito paliativo enorme. Começamos falando de Carreira. De carreira, terminamos na Bíblia e vamos terminar em futebol? Não é bem a minha praia, professor. Eu entendo muito pouco de Qual futebol. seu time? Mas hoje eu sou palmeirense. Você é palmeirense. Eu, como corintiano, olha só, estamos falando de fé, né? Tem muita gente botando fé no Luxemburgo. Pô, mas isso aí é um assunto interessante. Mesmo eu que não sou grande fã de futebol, mas o Luxemburgo já era para estar aposentado, salvo engano, e voltou agora, né? Como é que vai ser isso daí, professor? Highlander, né? Highlander. Diz que ele vai chamar o Zagallo para ser assistente dele? Eu creio que sim, o Parreiros da Galo. Eles não se dão bem, né? Não se dão Teve bem. até não se briga dão entre eles bem. na época da Copa. Briga Briga sim, né? Eu como corintiano agora, para descontrair um pouco o assunto, né? Eu acho que não foi uma boa escolha ter contratado o Luxemburgo. Né? Tem outros treinadores aí no mercado, mas tem gente que tá botando não, fé eu nele. digo assim, será que não é a experiência dele de muitos anos? A carreira, né? A carreira. Carreira. De repente ele dá jeito. Ele às trouxe vezes, títulos pro Corinthians, mas seria a mesma coisa que o Palmeiras, né? Na época que chamou o Filipão de volta. Porque o Filipão já tinha ganhado uma Libertadores e tal, então chamou o Filipão de novo. O que aconteceu? Nada. Então, assim, será que é estrelismo dos jogadores? Não. Seria a mesma coisa que, eu vou comprar aquele camisa 10, agora vai resolver todos os problemas do meu time. Isso aconteceu com o Corinthians. O Wagner Love também foi uma esperança muito grande, né, para o Corinthians. Na época surtiu até bastante resultado. Mas resolveu o problema do Corinthians? Não. Eu já ouvi jogadores falando que tem lance assim, fulano ganha não sei quantos mil a mais do que eu. Exatamente. Eu que não vou passar a bola para ele que se vire sozinho. Exatamente. Acontece isso. Você ganha 10 milhões por mês, resolve. Eu tô ganhando 200 mil por mês. Aí não vai Salário baixo, né? 200 mil por mês, né? Todo mês 200 mil na minha conta. Olha que eu tava contente, viu? Sabe o que eu ia fazer? Eu ia só gravar podcast, não ia mais trabalhar não. Olha, eu ia deixar de ser professor. Ia continuar ajudando a salvar vidas, mas pelo menos teria recursos para isso. Aula não, né? É gostoso ser professor, viu? É gostoso. A comunicação é gostosa. E vamos voltar para o começo da conversa agora, carreira. Bombeiro, radialista, depois advogado. Esse é o resumo da minha carreira. E depois de advogado, professor.
Tá, não, mas aí não foi de uma vez assim, né? Não. Você apaixonou veio da Atena lá, falando, eu vou salvar vidas, Não. prestou concurso, Agora bombeiro. eu resumi em 4 palavras 25 anos, né? Bombeiro, radialista, advogado e professor. São 25 anos. Não, mas o que te levou de bombeiro, por exemplo, ser radialista? Aí é o pessoal que me ouvia falar, nossa, você tem voz de radialista, você pode trabalhar na CBN, a rádio que só toca notícia. Aí eu falei assim, Chegava na ocorrência lá e falou assim, quando chega na ocorrência, como é que fala com... o R90 no QAP, No rádio. Que é, a que é QTI do sério. QTH, QSL, Aí o Copom falava assim, você vai trabalhar na CBN. agora para quem não entendeu nada, né, a QTI do QTH é a caminho do local, QSL, entendeu? Para quem não entende linguagem de rádio, né? Mas aí o pessoal falava, nossa, cara, você tem a voz bonita, olha, vai fazer curso de rádio, vai fazer curso de rádio. Fui fazer curso de rádio. Aí depois eu comecei a perceber que a minha vocação era ser professor. E como é que começou? Quando é que foi a primeira vez assim que vou dar uma aula? Eu comecei a dar aula em 2015, Mas na área de direito não? direito militar já. Eu fiz a pós-graduação de Direito Militar em 2013, no mesmo ano que eu tirei a OAB, que eu passei, né, na prova da ordem. E 2 anos depois eu fui convidado para ser professor de um curso de especialização. E hoje eu dou aula em 5 faculdades. Mas aí já tinha uma experiência na área Sim, de sim, sim. militar, já tinha São uns quase 10 anos de militar, 18 anos que eu trabalho no INSS. Eu pulei essa parte, né, que eu também sou funcionário público. Mas e a carreira de advogado? Porque bombeiro, advogado, como é que vou fazer uma faculdade? Não tô fazendo nada, vou fazer uma faculdade de direito ali e já volto. A carreira de advogado ela foi meio que consequência, porque eu era soldado do bombeiro, prestei a academia do Barro Branco para ser oficial. Uma vez oficial, nós temos muitas matérias de direito. Aí eu acabei gostando do direito. E eu sempre fui muito questionador também. Muito questionador. Eu não aceitava muita coisa do sistema. Eu percebia injustiças, eu percebia arbitrariedades que existia dentro do sistema, né, dentro da corporação. Como é o caso que nós comentamos, né, pode ter havido uma pressão do superior ali com o subordinado? Pode ser que sim. E vendo tudo isso, eu decidi, olha, eu vou fazer direito e eu quero ajudar militares. Eu quero ajudar militares. De que forma? Né? Hoje eu trabalho com direito previdenciário militar. Então você percebe que o militar ele está sem rigidez mental. O que seria? Né? Ele está adoecido. Ele apresenta sinais de depressão, ansiedade. Logicamente, ele vai buscar um serviço, um profissional especializado que vai diagnosticar e eu, no caso, né, como advogado, vou procurar garantir a reforma por incapacidade dele. Eu fiquei curioso sobre isso. A gente tinha não vale a pena nem falar. Mas eu fiquei curioso sobre isso. Existe uma ação, um procedimento, não sei se é judicial ou administrativo, mas existe um procedimento usual para se pedir o afastamento para que o militar seja reformado por incapacidade. Aposentado, né? Vamos usar um termo. Mas quando o militar começa a apresentar problemas,
Eu imaginava, não sei se eu sou muito inocente, mas eu imaginava que esse afastamento era compulsório. Não? Não, não. O militar, geralmente, ele vai procurar um psicólogo, né? Na UIS. Esse psicólogo, ele afasta o... Mas o psicólogo, ele é militar também, né? Ele Ou é um não? militar. Ele geralmente é uma praça. Praça, para quem não conhece, é um soldado, cabo, sargento, né? Recomenda o afastamento dele. Esse afastamento pode se transformar em licença. Quem vai homologar é o Hospital da Polícia Militar. E essa licença, se ela perdurar por mais de 2 anos, automaticamente reforma por incapacidade. Mas se não durar mais que 2 anos, aí entra o advogado atuando para que o cliente dele não volte para o serviço ativo, para a função policial, mas que ele seja reformado por incapacidade. Por quê? Porque ele já não possui mais rigidez mental. O que quer dizer rigidez? Sadio, rígido, sadio. Ele está sadio. A partir do momento que ele não está mais sadio, que ele apresenta problemas de transtornos mentais, ele passa a ser um risco para ele mesmo, para a família e para a sociedade. Não, mas aí pode ser que o próprio psicólogo da PM chegue a essa conclusão e deixe ele por mais de 2 anos para que Não, ele não, seja... não. O psicólogo não pode afastar por mais 2 anos. Quem tem que homologar isso é o psiquiatra, é o perito do Hospital da Polícia Militar. Ah, não, sim, tá. Eu só confundi os profissionais, não é? Mas é... O primeiro afastamento, vamos colocar assim, o primeiro afastamento, o primeiro contato quem vai ter com esse policial é o psicólogo. Depois ele vai ter que ir no Hospital da Polícia Militar para homologar. Ou então, ele nem com o psicólogo da Polícia Militar ele passou no psicólogo dele. Aí ele vai... Mas aí o médico... Tem que psiquiatra, convalidar. Mas ele consegue afastar o Isso. PM por mais de 2 anos. Ou e seja- então reformar ele por incapacidade. Ah, então existe essa possibilidade. Existe não essa possibilidade. Menos mal, né? Porque imagina o risco, o perigo, que não é uma pessoa sem É o que eu te mental. disse, ele é um risco para ele mesmo, ele é um risco para a família, ele é um risco para os colegas de trabalho e no final um risco para a sociedade. Uma curiosidade agora. A pessoa, quando ele é reformado, ele não foi expulso da PM, não foi, Não, foi reformado. Reformado para quem nos ouve entender, seria aposentado. Ok. Mas ele continua podendo ter arma ou não? Nesse caso, Depende, não. depende muito. Se ele foi reformado por um problema físico... Geralmente uma reforma nesse caso, é uma reforma por incapacidade, provavelmente ele vai ter uma restrição de uso de armas antes. Ele pode ter tido uma... Mesmo antes dele ser afastado, ele já tem um... Não, durante o afastamento. Ele tem uma restrição do uso de armas, restrição do uso de farda. Por quê? Porque ele está desarmado e está andando fardado? Não pode. É um perigo. Para ele, inclusive. Depois ele pode ficar exercendo funções administrativas, ele é afastado da rua, da atividade fim, né? É colocado numa função, na gíria militar, né? Maçaneta. Maçaneta, ficar abrindo e fechando porta de escritório, né? Uma gíria militar, né? O militar maçaneta. Mas depois de tudo isso, ele pode ser reformado sim, e em certos casos, lógico, ele não vai poder mais... Não, é isso que eu fiquei imaginando, porque se ele é um perigo, se é perigoso ele estar trabalhando, ele sem estar trabalhando, mas ainda tendo a arma, ele continua sendo perigoso. Olha, eu vou contar um caso conhecido, tá? Eu não vou citar nomes, logicamente, mas era um PM que ele tinha um vício, álcool, ébrio, contumaz,
vários afastamentos, várias licenças, até o ponto que ele foi reformado administrativamente. E olha só, aqui ele foi reformado administrativamente, não por incapacidade. Existe uma diferença, porque a reforma por incapacidade ele recebe 100% do salário que ele recebia quando da ativa. A reforma administrativa não, ele vai receber um salário proporcional ao tempo que ele trabalhou. Então, se ele trabalhou 18 anos, o salário dele vai ser proporcional aos 18 anos. E esse militar, pouco tempo depois que ele foi reformado administrativamente, ele morreu de cirrose. Mas você vê, uma série de afastamentos, restrição de uso de arma, restrição de uso de farda, o pessoal deixou ele no rancho, esquentando comida lá para... Rancho, para quem não sabe, a cozinha, né? E no fim de tudo, decidiram reformá-lo a reforma administrativa. Se eu fosse advogado dele, eu buscaria, logicamente, a reforma por incapacidade e não a reforma administrativa, porque o salário é menor. E ele não possuía mais condições de trabalhar na rua. E além, para piorar a situação, né? Além do vício do álcool, ele acabou se envolvendo até mesmo com crack. Então foi triste a história. Foi triste a história, né? Depois de reformado, você vê que em pouco tempo a pessoa acabou falecendo de cirrose. Bom, pessoal, essa foi a estreia, nosso piloto do Faladoria. A honra de ter recebido aqui professor doutor Jonas Guedes. Se esse podcast decolar, eu tenho que agradecer a ele. O prazer é todo meu. Agradeço o convite do Pedro. O tema, apesar de espinhoso, é bastante importante. Falar de saúde mental. Eu escolho viver. E lembre-se sempre disso. Salvar vidas é um ato de extrema generosidade. Pedir ajuda é um ato de coragem. UCU View, Faladoria.